Olá, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje era para eu postar o vlog, porém, por questões técnicas, mais conhecidas como a minha incapacidade de editar vídeos, eu tive que empurrar para a semana que vem, mas sem dúvidas o vlog vai acontecer. Para quem não me conhece, meu nome é Mariana Zanotto e há mais de 11 anos eu presto assessoria para gestantes e famílias com bebês e crianças de 0 a 3 anos. No vídeo de hoje, como teve esse pequeno problema, eu decidi fazer mais um vídeo sobre sono, porque essa é uma dúvida que muita gente tem. E eu recebi uma pequena pergunta por e-mail, que é uma pergunta que muita gente tem, e eu achei super válida para a gente abordar nesse vídeo, que é sobre bebês que trocam a noite pelo dia. Normalmente, isso ocorre mais no início da vida do bebê. Se o bebê continua não dormindo bem durante a noite, após o 3º mês de vida, sem dúvidas, você deveria consultar um especialista para que a rotina da casa de vocês possa ser revisada, para ver se tem alguma coisa que possa ser alterada para fazer com que o bebê durma melhor. Mas, na maioria das vezes, a troca da noite pelo dia ocorre até o 3º mês de vida. Então, logo quando a gente chega em casa e durante o processo do bebê aprender a amamentar, a gente aprender as necessidades do bebê, cada bebê é único e naturalmente isso vai fazer com que alguns deles se confundam e acabem fazendo festa a madrugada toda e não cooperem muito com o nosso sono. Então, quais são as 4 coisas que nós precisamos observar para saber se o bebê trocou a noite pelo dia ou não? Então, a primeira coisa que nós precisamos observar é a seguinte: se o bebê está prolongando o sono a partir das 5 da manhã por mais de 3 horas. Então, bebês que prolongam o sono por mais de 3 horas a partir das 5 da manhã, naturalmente vão fazer períodos mais longos de sono entre o período da manhã e vão dormir tipo até 10 da manhã, 11 da manhã e vão passar a noite inteira reinando. Por que isso acontece? Porque naturalmente o organismo do bebê ele segue um padrão de sono extremamente irregular. Ele ainda não tem tudo meio regular, ele não tem nada regulado, né? Então o que acontece? O natural dele é despertar entre 5 e 7 da manhã e ir dormir entre 5 e 7 da noite. Esse é o natural do bebê. Só que uma vez que eu estou incentivando o bebê a dormir mais a partir das 5 da manhã, prolongar aquele soninho até umas 10 da manhã, eu vou ter um bebê mais desconfortável na noite e ele vai ter mais dificuldades de prolongar o sono durante o período da noite. Então, essa é a primeira coisa que eu tenho que observar. Sonecas mais longas do que 3 horas a partir das 5 da manhã. Então, outro ponto importante, segundo ponto, expectativa. Nós não podemos ter certas expectativas com bebês de 0 a 3 meses, né? Porque eles realmente, às vezes, não conseguem prolongar a noite. Então, além do fato de que nós estamos tentando ensinar o bebê a amamentar, ele está tentando ganhar peso, nós estamos tentando entender como o nosso corpo funciona, como a nossa produção funciona, porque a gente ainda não entende isso muito bem. Então, a nossa expectativa em relação ao sono do bebê, ela tem que ser muito realista. Então, às vezes a gente acha que o bebê trocou a noite pelo dia, porém, não tem nada a ver. Simplesmente, como eu mencionei na dica anterior, é o fato de que eles acordam muito cedo e preferem dormir muito cedo. Quando eles não vão dormir muito cedo, quando eles não dormem cedo, o que ocorre é que eles têm períodos mais longos de choro, o que acabam fazendo com que a noite pareça mais curta, mas eles estão super estimulados, então eles vão chorar com mais frequência. Então, lembrando, primeiro fator, sonecas mais longas de 3 horas após as 5 da manhã. Segundo fator importante, expectativas, o que realmente o bebê consegue fazer nesse período. Terceira dica, ou melhor, terceiro fator, né? Que pode fazer com que o bebê troque a noite pelo dia, ou melhor, como você pode identificar se o bebê está trocando a noite pelo dia. Mamadas muito próximas umas das outras.
Isso é muito comum no início, não é nada a se preocupar. Mas se o teu bebê tá com esse padrão de mamadas muito próximas umas das outras, talvez seja o momento de consultar uma consultora em lactação para ver se a produção tá toda certinha, para ver se a pega tá certinha, porque às vezes o sono ele é afetado por outros fatores, como alimentação, que é o maior foco da criança logo nesse início, e o nosso maior foco também. Então é bem importante que a gente tenha garantido, vamos tirar da cabeça de que o bebê está com fome, ou que ele não está comendo o suficiente, ou que a pega não está adequada, que a produção não está adequada, porque isso sem dúvidas pode fazer com que a gente tenha a sensação de que a noite esteja um pouco embaralhada, né, que não esteja existindo, porque o bebê tem um padrão mais frequente de alimentação, tá? E finalmente, o quarto fator é que a rotina ela vai acontecer gradualmente. Então, o natural do bebê é que a partir dos 2 meses, então 2 meses de bebês que são bebês a termo, então que nasceram na data prevista ou após a data prevista para o nascimento. Esses são bebês a termo, tá? Bebês que são prematuros, naturalmente, vão chegar a esses objetivos depois. Mas esses bebezinhos que são a termo, que já passaram do 2º mês e estão com muitas acordadas durante a noite, de novo, a gente precisa tentar entender se as sonecas estão adequadas, se as sonecas não estão muito compridas, de novo, sonecas mais longas do que 3 horas durante o dia, ou se as sonecas não estão muito curtas, o que faz com que o bebê fique exausto durante o período noturno. Outra coisa também, que a rotina, se o bebê está indo dormir muito tarde, se o banho está muito tarde. Então, o fator de que a partir de 2 meses a rotina naturalmente ela começa a ser um pouquinho mais previsível, a gente começa a entender o bebê um pouquinho mais, isso vai fazer com que a gente entenda que a troca da noite pelo dia nada mais é do que padrões naturais do organismo do bebê, rotinas que ainda não foram regularizadas, tá? Então, as acordadas frequentes, os choros frequentes e todos esses fatores que podem ocorrer e podem fazer com que a gente ache que o bebê trocou a noite pelo dia, porém, é simplesmente um padrão natural de organização que o bebê está passando. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, também deixar seus comentários aqui embaixo. E o seu comentário pode ser o próximo vídeo. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!